Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí acompanhando o nosso Tem de Tudo. Quem é que cuida de quem cuida, hein? As mudanças sociais e hormonais que são típicas do período da adolescência, somadas aí ao isolamento da pandemia de Covid-19 e também aos efeitos que tanto se fala das redes sociais, acabaram ampliando as discussões sobre depressão e ansiedade nos adolescentes nos últimos anos. Mas o debate acaba deixando de lado os problemas de saúde mental que afetam também os pais e mães desses jovens. E mais, como é que a saúde mental das duas faixas etárias, pais e adolescentes, está interconectada? É sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora com a psicóloga Kênia Cunha. Kênia, seja bem-vinda aqui mais uma vez. Obrigada. Você já esteve aqui com a gente, outra oportunidade. E geralmente, quando a gente vê essas discussões, é tão importante, a gente foca sempre, é claro, na saúde mental, principalmente nessa fase da adolescência, que a gente sabe que é uma fase conturbada, a gente citou aqui alguns problemas que acabam deixando isso ainda mais potencializado. Mas muitas vezes, como você falou, a gente não bota nesse debate como é que está também a saúde de quem cuida, né? A saúde mental dos pais. E esse estudo, essa discussão, inclusive, está baseada em pesquisas recentes, né, feitas nos Estados Unidos, que botam dados bem preocupantes em relação à saúde mental também de pais e cuidadores, né? Isso, Kênia? Sim, Shirley. E o que a gente tem percebido? Esse tema, esse tipo de transtorno é algo bem recorrente dentro do atendimento clínico, né, a qual eu atuo há mais de 17 anos. Então, depressão dentro do contexto paterno e do adolescente é algo que acontece comumente, né? A gente olha para essa pesquisa, mas esses dados, se a gente for ver, é algo que na prática já vem acontecendo, porque há uma espécie de conexão mesmo. Se eu tenho um pai com depressão, alguns conseguem lidar de uma forma mais camuflada, digamos assim, mas ainda assim o filho percebe, né? E aquilo ele pode ter uma culpabilidade, achar que o fato da depressão está relacionada a ele, às suas habilidades. Por outro lado, eu tenho um pai que, ao ver o adolescente com depressão, vem o sentimento de que foi incapaz, de culpabilidade também, que não foi um bom pai. Onde errou? Onde foi que ele perdeu essa conexão? Eu costumo dizer, Shirley, bastante que a adolescência, se a gente partir do pressuposto que na infância você chega ao teu filho, você beija, você abraça, você quer saber qual filme ele gosta, qual desenho animado, na verdade os pais sabem de tudo, né? Tenta agradar de todas as formas. Quando ele vai chegando na adolescência, parece que a conexão vai perdendo, porque esse afastamento de... Muitos pais não sabem qual filme que o filho gosta, que série ele assiste, quais os jogos que ele gosta, o que ele faz que atrai. Então, essa perda ela vai acontecendo de forma natural. E eu sempre chamo a atenção que é uma fala deles, recorrente, dos adolescentes, que é um público bem comum no meu atendimento. É assim, eles me chamam de Tia Kênia, né? Uhum. Tia Kênia, me diga uma coisa, por que no dia dos pais, no dia das mães, não tem apresentação pra gente, como naquela época, né? Ele sente falta, Sente então, desse falta, contato, porque né? a criança, você vai naturalmente, você beija e abraça, e o fato dele estar maior... Muitas vezes você acha que ele não quer, e eles querem, Shirley. Eles falam, como eu queria que tivesse, para me poder dar um abraço no meu pai. Eles às vezes ficam esperando uma ocasião especial, né, para poder ter essa aproximação que deveria ser no dia a dia, Exato. né? E aí a gente vai partindo de estigmas de que a adolescência ele não gosta, ele quer o isolamento, ele não quer o contato afetivo, e eles querem o abraço do pai, quer o beijo, quer o contato, quer a conexão, que muitas vezes falta, né? Então, quando eu vou dar a devolutiva, né, para os pais, eu digo, mãe, qual foi a última vez que você abraçou? Pai, qual foi a última vez que você teve? Não, doutora, ele não gosta, ele gosta de ficar no quarto isolado. E aí dá a ideia de que você está perdendo aquele filho no ambiente de brinquedos, no ambiente lúdico, para um quarto, né, para um isolamento. E aí tem que se fazer a meia-culpa também, que muitas vezes aquela situação termina sendo cômoda para muitos pais, no dia a dia agitado, que está ali o filho quieto, né, não interfere também no tempo da rotina deles, né, mas que isso traz um prejuízo enorme para as relações, né? Enorme. E aí, é o que eu sempre falo, olha, quando a gente chega mesmo na adolescência, que você quer buscar essa conexão, você vai ter mais dificuldade. Então, na verdade, ela é construída, porque hoje eu vejo a necessidade de muitos pais
querendo, como é que eu faço? O que eu faço agora, Kênia? Eu vim aqui para você me dizer como eu tenho que agir com o meu filho, como eu tenho que fazer, né? E essa receita, muitas vezes a gente não tem pronta, né? Porque a gente precisa entender esse adolescente, compreender para que possa dar esse feedback aos pais de forma bem assertiva. Acho que, na verdade, o melhor é fazer, não deixar esse elo quebrar. Exato. Nunca, que é um elo tão natural, tão forte. Tão forte. Né, Kênia? Sim. Para retomar acaba sendo mais difícil. Acaba, sim. Mais difícil, aí eu vejo que um contexto, né, como é o natural desses pais que entram mesmo em contexto de depressão, de ansiedade generalizada, muitas vezes, por não saber lidar, por sentir que está perdendo o filho. E eu digo a você, pai, você não está perdendo, né? A depressão do seu filho, ela pode estar relacionada a um histórico, digamos assim, mas o meio social, ele tem uma cobrança também, então a gente não tem que se culpar, né? Porque esse é onde está a saúde mental, né? A culpabilidade que os pais têm e aí eles não conseguem caminhar na melhoria do filho. Por quê? Porque a incapacidade, né, a desapropriação naquele momento de conduta, ele vai perdendo. E aí vira uma bola de neve, como você explicou. Vira. Na verdade, os pais se culpam por aquele estado de depressão do filho, acham que não fizeram o suficiente. O filho, vendo os pais nesse sofrimento, também se culpam, porque acham que são um peso, né, que estão trazendo problemas. E aí vira, como a gente falou, essa bola de neve de sentimentos. Então, o que fazer no caso desse? A terapia em família é o indicado? É quando você percebe que está acontecendo, né, e você está se distanciando do seu filho, o que a gente deve fazer em Kênia? Tá, então o que eu sempre coloco aqui, né, do que fazer? Eu costumo dizer que o melhor diagnóstico é feito pelos pais. Você vai no profissional, mas você, pai e mãe, você consegue perceber quando seu filho não está bem, quando algo está errado, o tempo de quarto está maior, o tempo de tecnologia aumentou. Então, isso já são sinais onde você tem que entender que não vai conseguir caminhar sozinho, né? O adolescente, a gente precisa ter alguém por perto, buscar ajuda, né? A proximidade, ela tem que ser algo, não é estratégico, digamos assim. De repente você perdeu, vamos imaginar, você perdeu aqui um vínculo, não está tão aproximado e começa a criar estratégia naquilo que ele gosta. Algo que eu sempre digo é que eles busquem conteúdo, Shirley, que atraia os filhos. Por exemplo, eu sou mãe de adolescente e ela gosta de uma série que eu não sabia o que era. Eu fui assistir a série, eu fui aprender os jogos, né? Tenho um filho também, de 10 anos já, chegando aí. Fui aprender jogos, para quê? Para eu ter conteúdo. Então, eu tenho que ter conteúdo com o meu adolescente. A ajuda inicia por nós. A proximidade, onde eu vou entender, vou buscar o que ele gosta. Ele gosta da série tal, então eu vou lá pesquisar para me ter o que falar com ele. Quando eu começo a me conectar, que eu vejo a necessidade, aí a gente busca a ajuda de um profissional, né? Mas está disponível, não veja o seu filho adolescente como seu melhor amigo que você conta as suas demandas de forma negativa para ele, porque ele não tem maturidade que você tem para absorver. Então, acontece muito isso. Eu sempre dou essa dica. Ai, meu amigo mas tem conteúdos que ele não tem maturidade. E isso é um trabalho que a gente faz preventivo, evitar essa exposição de conteúdos não adequados à idade, né? Mas a gente sabe, Shirley, que hoje o profissional ele tem que caminhar junto com a família, porque para que a gente dê uma sugestão ao pai, para que a gente contribua com esse desenvolvimento do adolescente, né, eu tenho que ter um pai e a mãe próximo, né? Eu tenho que ter esse contato da família, o que a gente chama de orientação parental. Depois que isso começa, isso acontece de uma forma muito natural, porque se recupera esse elo, que, como eu disse agora há pouco, não deveria nem ter sido quebrado. Nem devia. Não é isso, doutora Kênia? Adorei a nossa conversa, tá aí uma dica que geralmente esse debate às vezes fica um pouquinho esquecido, né? A gente foca muito na saúde mental dos adolescentes, mas para que a família esteja estruturada, é preciso que todo mundo esteja bem mentalmente, não é isso? Isso, e assim, já estamos aí quase próximo, né, do Setembro Amarelo, e já é um momento de uma oportunidade de falarmos de saúde mental. Sem dúvida. Então, adorei nossa conversa, portas sempre abertas aqui pra gente discutir outros assuntos, tá bom, doutora Kênia? Bom final de semana pra você, tá? E obrigada pela participação.